Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, são 10 horas e 51 minutos, 18 de 9 do mês de setembro de 2022. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. Mais uma reflexão bíblica, número 354. Eu quero falar sobre a voz de comando de Deus e a viúva de Sarepta. Esse é o tema dessa reflexão. Repetindo mais uma vez: a voz de comando de Deus e a viúva de Sarepta. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 24. Quero que você pegue a sua Bíblia, para que a gente possa nesta manhã entrar nesta reflexão. Porque é através da palavra de Deus que nós vamos obter sucesso, vamos obter vitória. Não há outra maneira. Eu estou sempre falando sobre a voz de comando de Deus. As minhas reflexões você pode analisar que praticamente todas elas é baseada em questão de intimidade com Deus. É baseada em questão de você ter mais uma proximidade com Deus. Elas são baseadas em questão de você ter mais assim aquela coisa 100% com Deus. Tudo por intermédio da palavra do Senhor Jesus Cristo. É a voz poderosa que fala com o homem. É a única regra de fé que fala com o homem, é a palavra de Deus. Não tem como errar. O homem em si, falando de si, não tem poder nenhum. Mas quando ele fala da palavra de Deus, Deus ele honra. Muitas vezes até aquela pessoa que está falando a palavra não vive a palavra, mas a palavra não volta vazia, porque Deus honra a sua palavra. Honra a sua palavra. E isso é muito importante para um pastor missionário, para um pastor de um modo geral, para o diácono, o presbítero, o evangelista, para o homem de Deus, a mulher de Deus. Saber que Deus ele honra a sua palavra. E Ele quer também nos honrar por intermédio da palavra. Mas para isso acontecer, nós precisamos ouvir a voz de comando do nosso general. Porque se nós não ouvir essa voz, meu filho, fica muito difícil. Precisamos ouvir a voz de comando do nosso Deus Todo-Poderoso. Fazendo isso, com certeza, nós vamos obter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Porque a partir do momento em que você dá ouvido, é ouvir mesmo. Quando você ouve, você coloca em prática. Quando você não ouve, você não coloca em prática. Então, é ouvir por intermédio do seu espírito, por intermédio da sua alma, por intermédio do seu ser. Essa reflexão, número 354, é uma reflexão poderosa. É uma reflexão que pode mudar a situação que você está passando neste momento. Por isso que eu estou usando o texto de 1 Reis, capítulo 17, do 28 ao 24. Está se tratando da viúva de Sarepta. Então, abra a sua Bíblia aí e vamos ler o texto para que eu possa falar para você que Deus quer falar por intermédio da sua palavra, para te orientar, para te capacitar, para te dar vitória, para mudar a situação que você vive. Só por intermédio da palavra é que você vai obter sucesso. O homem, pode até Deus usar o homem por intermédio de profecias, por intermédio de outros meios. Mas nós sabemos que nos dias atuais que nós estamos vivendo, existem muitas vozes estranhas, muitos espíritos estranhos, e a Bíblia fala que nós devemos provar os espíritos. Temos que julgar as profecias que vêm dizendo que é de Deus, falando que é de Deus, e no fundo não tem nada a ver com Deus. Agora, quando você abre as Escrituras Sagradas, a palavra profética de Deus, a palavra original escrita, não tem como ser mentira. Então nós vemos hoje que alguns acontecimentos, o povo aproveita aqueles acontecimentos e aí é profeta de todo lado.
é profetada de todo lado, é visões de todo lado, mas ninguém vê, ninguém abrindo a Bíblia para falar algo que Deus está falando. Só fala que Deus está revelou, que Deus está isso, que Deus está aquilo, e no fundo não acontece nada daquilo. São apenas pessoas que querem ganhar status, que querem ganhar fama, que querem estar na mídia se apresentando. Então, a maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. Essa é a maior profecia que nós temos, é a palavra de Deus. Você se basear aqui, relacionado à voz de comando de Deus, você nunca vai errar. De maneira, por isso que nós temos que ter cuidado, que tipo de vozes nós estamos ouvindo nesses dias atuais. Tem voz de todos os lados, dizendo que é de Deus, dizendo que é a voz de comando de Deus, mas não é, porque você não vê ninguém abrindo a Bíblia, ninguém abrindo as Escrituras, fala de si mesmo, pelos meros conhecimentos que tem, e isso é perigoso. Se nós não tivermos arraizado na palavra de Deus, cada dia que passa, estamos propícios a ser enganados, ou a ser enganados por essas vozes estranhas, por esses espíritos enganadores, por falsos profetas, por falsos ensinadores, falsos doutores da fé, tiradores de oferta, né? Então vamos lá. 1 Reis, você abre o livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 a seguir, fala assim: Então a palavra do Senhor lhes foi dirigida nesses termos: Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. E ele partiu em direção a Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: Trazei-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais e lhes pediu: Por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por teu nome, que não tenho bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. E estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: Não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e trazer aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhes comunicara. Assim ele e ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e a botija não faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de que ele transmitira por meio de Elias. Aleluia. Então nós vemos aí um texto que eu acabei de ler, crendo que Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Vemos um texto sagrado onde Deus está tratando de uma situação
muito difícil na vida daquela viúva, morada naquela cidade chamada Sarepta. Mas batizaram essa viúva como uma viúva de Sarepta. Então Deus levantou ali o profeta Elias para ir naquela cidade. Deus já sabia que existia aquela viúva naquele local, e Deus designou Elias para ir ali fazer aquela viagem missionária, onde ele ia resolver não somente a situação daquela viúva, mas demais situações que, não percorrer depois da viúva, você vê o que ele fez. Ali só foi só o começo, e Deus determinou, Deus falou para Elias que ele poderia ir, e quando chegasse lá, ele ia encontrar uma viúva que ia lhe sustentar. Você olhando para o texto bíblico, você só pensa que Deus está mentindo. Como é que Deus ia enviar um homem para a casa de uma viúva, onde tinha um filho e onde não tinha que comer, que o único bocado que tinha era um pouco de farinha, um pouco de azeite, que ia fazer o único pedacinho de bolo, e depois ela e o filho ia comer, e depois ia morrer porque não tinha de onde tirar. Então já tinha acontecido ali um momento de seca, onde Elias já tinha profetizado sobre Acabe, que ia passar 3 anos e meio sem chover. Então estava um momento muito difícil, 1 ano sem chover, 2 anos sem chover, 3 anos sem chover, sem ter plantio, sem ter de onde tirar, uma viúva, um filho para se sustentar, muito difícil. Então todos os seus recursos acabaram, tudo que tinha acabou. O único restinho que tinha era um restinho de farinha, um restinho de azeite, que ia fazer esse bocado comer e depois ia morrer. Assim, na cabeça daquela mulher estava essa mensagem, estava essa voz ali soando na cabeça daquela mulher. Mas Deus, como onisciente, onipresente, onipotente, falou para Elias: vai lá. E Elias não sabia, ou se sabia, já quando chegou lá, Deus já falou no coração de Elias para que ele pedisse um pouquinho de água. Ela foi e trouxe um pouquinho de água. Antes dela contornar, ele falou: agora trazer um pedacinho de pão. Quer dizer, Deus já usando a boca de Elias para falar ali para aquela viúva que a situação dela iria mudar. Ele sabia, pediu já como estava provando a situação daquela viúva. E aí quando ela falou: olha, só tenho só um restinho de farinha, um restinho de azeite para mim comer, fazer para meu filho e depois morrer. Ele disse: não, faça conforme a minha palavra, faça primeiro para mim, depois você vai fazer para vocês. Como que ia fazer para ela, se o pouquinho que tinha só dava para ela? Mas pela fé, o profeta já estava vendo a provisão na vida daquela mulher, que depois que ela fizesse ali conforme a palavra de Deus, conforme a voz de comando de Deus, com certeza Deus ia multiplicar aquela farinha, multiplicar o azeite. Vejamos isso nas nossas vidas. Quantas vezes Deus nos dá uma ordem para nós fazermos o que é correto, mas nós não queremos fazer primeiro para o Senhor, queremos primeiro fazer para nós, para nosso ego, para depois fazer para o Senhor. E aí Deus nos prova a tal ponto de pedir que a gente busque primeiro o seu reino e a sua justiça, para as demais coisas acrescentar. Deus quer que nós tenhamos as primícias da nossa vida, do nosso ser, e primeiro faça para Ele. Você entende o que Deus quer falar com você? Primeiro tira para o Senhor e depois para você. Acontece que nos dias que nós estamos vivendo hoje, as pessoas tiram o primeiro para si e depois o resto para Deus. E aí quer ser abençoado, quer ser abençoada, quer que a sua casa prospere, quer que os seus negócios prosperem, aonde só sobra o resto. E se sobrar,
porque aquela viúva ia fazer somente ali aquele bocado, ia comer, dividir com seu filho e depois morrer. É o que o texto nos fala. Mas Deus, ele conhecedor da situação, disse: vai ali, Elias, para poder fazer uma grande obra na vida daquela mulher. E Elias chegou ali, como eu acabei de falar, a viúva fez conforme a palavra do profeta, e nós vemos um grande milagre que aconteceu ali nesse primeiro estágio ali da vida daquela viúva, aonde comeram muitos dias, se fartaram muitos dias e não faltou o azeite sobre a botija, nem a farinha na panela. Então, o que Deus quer falar conosco? Deus quer falar que a situação, muitas vezes a situação que você se encontra em determinada situação, determinada estágio na sua vida, é porque você não está tirando primeiro para o Senhor. Como assim, pastor? Você não ora. Pela manhã você tem que acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o melhor para o Senhor. Qual o melhor? Orar, falar com Deus, pegar as Escrituras Sagradas, ler, estudar, adorar o Senhor, honrar o nome dEle, tirar as primeiras premissas para Ele, dentro de um sentido espiritual. Logo você acorda, muitas vezes você vai direto logo para o computador, vai direto logo para a rede social, vai direto logo para a televisão, liga a televisão e esquece que em primeiro lugar é Deus, em primeiro lugar é o Senhor. E aí quer que as coisas mudem dentro do seu mundo, dentro dos seus sonhos, aquilo que você quer realizar. Não muda, só muda se você primeiro tirar para o Senhor, primeiro buscar o seu reino e a sua justiça, para que as demais coisas possam ser acrescentadas na sua vida. Tem pessoas que não confiam mais em Deus. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, são poucos crentes que confiam verdadeiramente em Deus, aonde que Deus designa você para poder você ir em determinado lugar, e você não vai, você que é missionário, porque tem medo de passar fome, e aí Deus dá uma ordem para você: vá, prega o evangelho, vá, faça a diferença, ajude. E aí a pessoa muitas vezes não quer ir porque não tem nem o sustento, nem o alimento, mas sabendo que Deus é o provedor, Deus é quem provê, Deus é quem prospera, Deus é quem proverá, Deus é quem faz, é Ele quem prospera, é Ele quem verdadeiramente faz com que o milagre aconteça. E aí as coisas não tem como se encaixar se a pessoa não tiver fé, não tiver convicção. Então, se você quer que as coisas mudem na sua vida, você precisa ouvir a voz de comando de Deus e obedecer essa voz de comando e colocar em prática para que as coisas possam mudar na sua vida. Aquela viúva de Sarepta, ela fez essa primeira parte. Deus honrou ricamente aquela mulher, aonde não faltou a farinha sobre a panela, não faltou o azeite sobre a panela. Mas acontece, e aí veio a segunda etapa na vida daquela mulher. Creu que aquele filho ali morreu, você vê a sequência que o filho morreu. Ela foi até o profeta reclamar, indagar que o seu filho tinha morrido. E aí ela falou: o que você veio fazer aqui? Veio matar o meu filho? Veio me desonrar aqui? Olha só o que acontece. Muitas vezes você é designado para ajudar determinada pessoa, você ajuda, faz de tudo, mas aí não tem prova para poder você ainda passar. E aí a pessoa entra dentro de um campo pior do que estava, porque antes era fome e agora era o filho morto. Então o profeta teve que se levantar para poder resolver a situação daquela viúva. Veja lá o texto sagrado para que você possa entender. Aí no versículo 15 fala: imediatamente ela foi e fez tudo quanto segundo a palavra que Elias lhes ordenara. Versículo 17: passando estes acontecimentos, o filho dessa mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho?
Ao que Elias lhe rogou: dá-me teu filho. Toma-o gentilmente nos braços dela e levou ao quarto, acima de onde ele hospedara, e colocou sobre o seu leito. E em seguida clamou ao Senhor, dizendo: ó meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: ó meu Senhor Deus, faz voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a viúva retornou e Elias e a vida retornou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-a na mão e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu, prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a tua palavra profere da tua boca é toda a verdade. Então nós vemos aí que não é fácil você ser um homem de Deus, não é fácil você ser um pastor missionário. Tem muitos por aí falando que é isso e aquilo, mas nunca passaram por situações igual os profetas do Antigo Testamento, igual esses homens que viveram na Bíblia. E é isso que Deus ele está nos provando nos últimos dias, querendo fazer coisas grandes para os nossos intermédios. Mas nós queremos estar nos palácios, queremos estar na mordomia, debaixo do ar-condicionado, queremos estar debaixo de mordomia, debaixo de prosperidade, debaixo do bom e do melhor, mas não queremos ir para o campo fazer missão. Aí é que está, Elias saiu para fazer missão, onde já tinha saído de uma, tinha entregado a mensagem a Acabe, que ia passar 3 anos e meio sem chover, e ali aconteceu automaticamente. Ele entregou a palavra de Deus àquele homem, e aquele homem viu automaticamente, imediatamente, aquela palavra se cumprir, aonde começou a cair água do céu. E aquele homem, quando chegou em casa, já estava molhado de água. Então 3 anos e pouco ali chovendo, sem chuva. E ele chegou ali naquela cidade de Sarepta, onde entrou dentro dessa missão aí, que foi a questão da viúva, ajudar a viúva a sair daquela situação onde o único alimento que tinha só era aquele alimento daquele dia, e depois ia morrer, porque ainda faltava muito tempo para poder cair água para o chão de novo, chover novamente, para que as pessoas pudessem plantar, para que elas pudessem ter alimento de novo. E ela não tinha como beber, e não tinha ninguém para ajudar ela. E aí Deus levantou aquele profeta Elias para poder chegar ali, aquele homem de Deus, e resolver aquela situação. Ei, presta atenção, muitas vezes a sua situação está como essa viúva de Sarepta. O único recursozinho que tem é o único que você vai utilizar, acabou, e aí não sabe de onde é que vai vir. Aí você olha para um lado, muitas vezes você que paga aluguel atrasado, água e luz sem pagar, internet sem pagar, a agiota na sua porta te cobrando, de um lado para outro, pressão de um lado, pressão de outro, e você fica olhando: meu Deus, da onde que vai vir? A única coisa que eu tenho é isso aqui. Mas Deus é tão bom que Deus ele levanta as pessoas para te dar uma palavra de poder, uma palavra profética, para que você utilize a fé que você tem e multiplique aquilo que está nas tuas mãos. É isso que Deus quer fazer nos últimos dias. Eu não sei qual é a sua vida, eu não sei o que está acontecendo, mas pode ser que você esteja como essa viúva de Sarepta, onde o pouquinho que tem pode ir de água abaixo e você não tem como obter resultado. E pode ser que a enfermidade adentra sobre as suas portas e você não sabe como resolver. Mas lembre-se que Deus, quando Ele nos dá a vitória, Ele nos dá por completo. Não tem como Deus dar a vitória dividida, de maneira nenhuma. Deus dá por completo. E tenho certeza que Deus vai te abençoar nesta manhã, nessa reflexão bíblica número 354. Que Deus abençoe, tome posse dessa reflexão, para que Deus possa mudar
a sua história por intermédio da palavra